Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém? Você está feliz com Jesus? Como bom discípulo do pastor William, tinha que soltar essa frase, né? E como realmente é precioso, é o que nos move. Foi isso que nos trouxe até aqui nessa noite, foi por causa dele, foi por causa de Jesus. Amém? O tema da nossa mensagem dessa noite é cuidado com as distrações. E o texto-chave de um ensino de Jesus está em Lucas capítulo 17, verso 32, onde Jesus libera uma palavra profética e uma frase que contém tanto conteúdo, tanta informação para a nossa mensagem dessa noite. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Nós vivemos numa sociedade que gosta de usar de nomes de pessoas importantes para identificar bens públicos. Nós colocamos nome de rua, nós colocamos nome de cidades, com o objetivo de lembrar de uma pessoa que tem um feito relevante, né? E Palmas, os endereços de Palmas são através de números. Nós não vemos muito nome de rua, mas nós temos aí a Avenida Joaquim Teotônio Segurado, que usa o nome de um homem que fez muito pelo estado, né? Nós temos recentemente a ponte que chamava Fernando Henrique Cardoso, e agora mudou o nome para José Wilson Siqueira Campos, com o objetivo do quê? De lembrar do nome do governador do estado, do ex-governador do estado, uma pessoa que participou do processo de emancipação do estado do Tocantins. Então nós temos essa característica de colocar nomes para que esse nome relevante permaneça na memória, permaneça, né, na cultura, na sociedade e etc. Mas aqui Jesus diz para lembrar-nos da mulher de Ló, mas é uma pessoa que sequer a Bíblia menciona o nome. A Bíblia sequer fala o nome dessa mulher. Quem foi a mulher de Ló? Como que ela chamava? Alguém aí tem um estudo mais apurado, buscado aí nos documentos de Talmud, escritos judaicos de tradição oral dos judeus, para dizer para nós quem foi a mulher de Ló, o seu nome? Não tem o nome dessa mulher sequer. Mas Jesus, ele inicia o sermão aqui, quando ele é interrogado pelos fariseus, acerca de quando viria o reino dos céus. Então Jesus fala: olha, o reino de Deus, ele não vem com visível aparência, o reino de Deus está dentro de vós. E ele continua um ensino profundo acerca do reino dos céus, e ele meio que separa o reino ao qual ele estava ministrando nos seus dias, e ele termina falando que o reino era um reino invisível, que ele estava participando, e ao mesmo tempo ele aponta para o reino milenar da sua volta, e ele começa falando acerca de quando ele voltaria, e ele começa falando sobre Noé. Ele fala dos dias de Noé, que as pessoas casavam, davam em casamento, comiam, bebiam, levavam a sua vida normalmente, até que veio o dilúvio, e eles foram pegos distraídos, eles foram pegos na distração do mundo. E ele continua falando, e ele começa então, termina, né, encerra esse bloco de ensino no capítulo 17, falando: lembrai-vos da mulher de Ló. Mas nesse texto, necessariamente, Jesus não abre toda a história acerca da família de Ló, o que aconteceu, o porquê dessa importância de lembrar do feito da mulher de Ló. Jesus não entra em detalhes. Me chama muito a atenção que, semelhantemente, um mesmo ensino onde Jesus está falando do retorno da sua vinda, em Mateus capítulo 24, quando ele começa dizendo os sinais do fim dos tempos, no meio do texto ele fala assim: quem lê Daniel entende.
E aí você fica, né, cheio de pontinho de interrogação na cabeça. Como assim? Quem lê Daniel entende. Jesus está nos instigando a abrir as Escrituras e entender o contexto, e buscar lá no texto de Daniel. E aqui quando ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló, é meio que semelhante a isso. Jesus está nos direcionando para o livro de Gênesis. Jesus está dizendo, olha, volta lá e vê o que aconteceu com Ló. Volta lá e veja nos dias de Abraão o que realmente aconteceu com essa mulher, para que vocês não se esqueçam do que aconteceu lá. E isso vai acontecer também no reino do Messias, no retorno do Messias. E só queria abrir um parênteses aqui, né? Alguns irmãos às vezes brincam comigo pelos corredores. Pastor, e aí, quando você vai pregar de novo? E eu falo, eu estou na escala aí, eu acho que o mês que vem e tal. Não, eu gosto das suas palavras, porque o senhor sempre fala de Apocalipse. Não, meu irmão, eu não quero ser reconhecido como profeta de Apocalipse. Não quero ser reconhecido como profeta do caos. Mas o fato é que é impossível viver os nossos dias sem estar atento àquilo que está acontecendo. É impossível viver adormecido, embriagado, como se tudo fosse um mar de rosas e tivesse tudo bem. Não, não. O próprio Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, fiquem atentos. O dia do retorno do Filho do Homem será como um ladrão. Quem aí espera o ladrão arrombar a sua casa e fica lá atrás da porta com a mão no revólver? Ninguém espera. É algo repentino, é algo que vai pegar muitos de surpresa. Por isso, é impossível, à medida que nós vamos estudando as Escrituras, não ver aquilo que está diante de nós, não ver aquilo que está à nossa frente. A Bíblia diz em Isaías que o Senhor chama o fim desde o começo. Deus já viu o fim. Por isso, de Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para aquilo que é a cereja do bolo, para aquilo que é o propósito eterno de Deus, que é Deus estar conosco para todo sempre, num tempo onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá sofrimento. Por isso, desde Gênesis capítulo 3, quando o homem peca e Deus está ali trazendo um ensino sobre o casal que acabou de cair, e Deus fala para a mulher, olha, nascerá de ti a semente que vai pisar a cabeça da serpente. O que é isso? Que serpente é essa? Que semente é essa? Lá em Gênesis capítulo 3, Deus já estava falando sobre Jesus, que viria para pisar a cabeça da serpente. Lá atrás, já estava apontando escatologicamente para os nossos dias. Então, é impossível mexer nas Escrituras e não ver isso, né? Então, me perdoe os irmãos que acham que eu sou o profeta do Apocalipse. Não sou o profeta do Apocalipse. Amém? Estamos entendidos? Você vai me perdoar? Não estou aqui para trazer pavor para ninguém. Qual a importância da vida da família de Ló para que Jesus destacasse essa mulher, a mulher de Ló? Primeiro, a importância da intercessão. E aí aqui, antes de falar sobre a importância da intercessão, eu queria contextualizar essa história que se dá lá em Gênesis capítulo 18. Primeiro, Gênesis 18, 23, o próprio Abraão aproximou-se dele e disse, exterminará o justo com o ímpio? Em que momento Abraão fala essa frase? Começa a interrogar essa frase. Ali em Gênesis capítulo 18, é importante nós contextualizarmos a história de Abraão e de Ló, aonde Ló recebe 3 anjos na sua casa. Quantos anjos? 3. Cada anjo tinha uma missão. Um anjo tinha uma missão de liberar ali a palavra da promessa para Abraão, dizendo para Abraão
que nasceria Isaque e que o casal de velhinhos teriam então um filho, e dali um ano eles teriam a promessa realizada. Segundo anjo, com a missão de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E o terceiro anjo tinha a missão de livrar a família de Ló do juízo. De livrar a família de Ló do juízo. Então os três anjos aparecem a Abraão. Depois você pode ler o texto todo aí, do capítulo 18 de Gênesis, e você vai ver que eles chegam, e Abraão está na porta da tenda, e naquele momento Abraão vê os anjos, e ele já se espanta, e ele se curva, ele se prostra, porque ele já viu que era um tipo de gente diferente. A Bíblia diz que eram três homens. Acontece aqui aquilo que nós chamamos em teologia de teofania, que é quando o sobrenatural divino de Deus se materializa na forma de um homem. Quando um anjo se transforma em um homem para trazer um recado, uma missão, um propósito, realizar um feito através da ordem do próprio Deus. E aqui esses três anjos então se aproximam de Abraão. Abraão se prostra e recebe esses anjos, recebe muito bem, prepara uma mesa de banquete. O texto diz que Abraão mandou buscar queijo, mandou buscar coalhada, pediu para matar um novilho cevado, trouxe ali um churrasco de carneiro, um churrasco de boi, preparou um banquete. E aí nessas horas eu mergulho no texto, eu fico imaginando a cena. Falo, meu Deus, mas anjo que não come carne, que anjo quer comer coalhada, meu Deus do céu? E esses anjos que querem comer queijo, está parecendo mineiro, desesperado por causa de queijo. Mas o fato é que eles têm ali um relacionamento ao redor da mesa. E ao redor da mesa começa então esse diálogo, essa ministração. O anjo fala com Abraão da promessa. Sara dá risada, Sara não acredita, porque o texto diz que ela já não menstruava mais, e ela logo já percebeu, falou, eu estou toda enrugada, como é que eu vou ter filho? Como que eu vou amamentar menino? Não tem jeito, é humanamente impossível. Ela não acreditou na palavra profética, mas o fato é que a história se desenrola, e independente da vontade do homem, o propósito de Deus se cumpre. E mais adiante, eles vão saindo da casa de Abraão, da tenda de Abraão, debaixo daquela árvore onde eles estavam ali no banquete, e a Bíblia diz que ao longe eles avistaram Sodoma e Gomorra. Eu creio que o lugar onde eles estavam era um alto de um monte, uma região alta, de forma que eles conseguiram visualizar Sodoma e Gomorra, de forma que eles conseguiram ver a planície de Sodoma e Gomorra. E aí você pode se perguntar, mas por que planície? Por que um lugar mais baixo? Porque quando Abraão se desliga de Ló, que eles saíram juntos, eles estavam caminhando juntos como família, como uma grande comitiva até a terra da promessa, que era Canaã, e eles começam a crescer, começam a ter servos, a família cresce, e de repente os pastores de Ló começam a brigar e contender com os pastores de Abraão. E aí Abraão fala para ele, nós vamos ter que dividir, você escolhe aí para onde você quer ir, e eu vou para o outro lado, para a gente poder seguir a nossa vida, porque não vai dar para caminhar junto. E Ló então escolhe a região mais plana, a região onde o pasto estava mais verde, onde a campina estava mais verde. Isso fala de um coração, isso fala de um coração daqueles que querem facilidade, aqueles que querem a coisa fácil. Nem sempre nós estamos dispostos a ir para as montanhas, para os lugares mais difíceis, para os lugares mais desafiadores. Nem sempre a gente escolhe segundo o coração de Deus. Na maioria das vezes nós temos a tendência de escolher o caminho mais fácil, o caminho da sombra e da água fresca. Tem até a famosa frase, a grama do vizinho é mais verde. Eu creio que Ló viu uma grama verde naquela planície, aonde o solo era mais farto, aonde a pastagem era mais abundante, aonde ele pudesse levar o gado e prosperar naquele lugar. E ele de fato prosperou, cresceu, se tornou uma cidade aquele lugar. E aí esses anjos, vamos voltar aqui para os anjos,
eles visualizam Sodoma e Gomorra, e eles começam então a dizer para Abraão, pergunta para Abraão: olha, você tem parente? Olha, nós vamos destruir aquela cidade, o castigo de Deus vem, o juízo de Deus vem. E aí começa então o ministério de intercessão de Abraão. Começa então um momento chave, onde Abraão, a Bíblia diz que ele se posicionou em pé. Vê aí Gênesis 18, verso 22. Os homens partiram dali e foram a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Aí aqui o texto não fala mais homem, ou a expressão de anjo, mas fala que ele ficou de pé diante do Senhor. Um desses três era o próprio Deus. Mais adiante nós vemos que quem entrou em Sodoma e Gomorra foram dois anjos, e esse que fica diante de Abraão é o próprio Deus. E Abraão se posiciona de frente a ele. Em outra tradução diz que, eu estava lendo um comentário bíblico, onde eles acreditam que Abraão se posicionou de tal forma a como que colocar as mãos no peito de Deus, pedindo misericórdia, pedindo para que não acontecesse o juízo. E aí começa ali um diálogo, começa ali um momento que nós chamamos de intercessão mesmo, de questionar a Deus. Eu não sei se você já passou por uma experiência assim, aonde você percebe um decreto, às vezes um decreto de uma derrota, às vezes uma situação que de fato você não vê saída, mas de repente você se coloca diante de Deus e começa a dialogar com Deus. Eu vejo muito o texto de Êxodo capítulo 32, aonde Moisés está com Deus no monte, e o povo monta um bezerro de ouro lá embaixo, e Deus fala com Moisés: olha, desce, porque o teu povo já fez um bezerro de ouro. Eu vou acabar com todo mundo e vou recomeçar a história a partir da sua família. E aí Moisés fala: não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Já imaginou como as outras nações vão descobrir dessa história? Eles vão dizer: olha, o Deus de Israel tirou o povo hebreu do Egito para destruir eles, e agora ficou só a família de Moisés. Isso não pode acontecer. Moisés ousadamente assume esse papel de intercessor pelo povo, ao ponto de dizer: Senhor, se o Senhor fizer isso, risca o meu nome do livro da vida. É melhor acabar por aqui a minha missão, é melhor que eu morra junto com esse povo. E Deus então, entre aspas, volta atrás, por causa da intercessão de Moisés. E Abraão começa então a argumentar com Deus: mas Senhor, se tiver lá na cidade 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade assim mesmo? O Senhor vai destruir o justo junto com o injusto? E aí Deus: não, se tiver 50, nada feito. Mas então se tiver 40, e aí começa aquele jogo de matemática, até que Abraão chega em 10 pessoas. Interessante que na arca de Noé só escapou os 8 da família de Noé, e aqui agora mais uma vez são menos de 10. E aí Deus fala com Abraão: não, se tiver 10 eu não vou destruir a cidade. E o desenrolar da intercessão para por ali. E os anjos então chegam à beira de Sodoma e Gomorra. Eles chegam então na beira da cidade e continuam a missão. Eles falam com Ló, que estava lá na beira da cidade. Mas o fato é que Abraão aqui assume um papel que eu queria muito chamar a sua atenção nessa noite. O papel daquele que ora, em detrimento da realidade espiritual que a gente esteja passando. Esses dias eu tenho visto alguns vídeos, nesses momentos de caos, nesses momentos de más notícias, a gente vê tanta coisa, e as pessoas dizendo: não, porque Deus está castigando o sul do Brasil, que é o juízo de Deus que está vindo sobre o sul do Brasil.
O juízo ainda não veio. Você sabe por quê? Porque a igreja está aqui. Eu e você estamos aqui. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É por causa da igreja que esse mundo ainda está de pé. É por causa do sal que a carne ainda não apodreceu. É por causa da minha e da sua vida que a janela da graça ainda está aberta. A janela da misericórdia de Deus ainda está aberta. E Deus espera que eu e você assumamos esse papel de Abraão, de intercessor, daquele que ora, daquele que clama por misericórdia, daquele que clama pela graça, daquele que clama pelo favor de Deus, pela intervenção de Deus, amém? Mateus capítulo 26, verso 40, o próprio Jesus, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Que momento foi esse? Jesus está aqui no Getsemane, gemendo de dor, porque sabia que estava próximo de ir para a cruz, estava próximo o seu destino final, e ele sabia que no momento da cruz, ele teria que experimentar a maior dor, não apenas a dor da morte humana, mas ele teria que se separar da presença de Deus. Ele teria que experimentar o peso do pecado da humanidade. Isaías capítulo 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No momento em que Jesus assume todo o pecado do homem, Deus não pode mais estar em comunhão plena com Jesus. Deus meio que naquele momento tem que virar as costas para Jesus. É nesse momento que Jesus, estando crucificado, ele libera aquela frase: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus se sente só na cruz. E naquele momento em que Jesus sabia que ele tinha que passar por aquilo, ele começa então a sentir dores, angústia, e ele vai para o Getsemane orar, e ele leva os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, e ele vai orar e leva aqueles que estavam acostumados a ir com ele para o monte. Foram esses 3 que estavam com Jesus no monte, orando no monte da transfiguração, que viram Jesus receber algo sobrenatural no monte, viram a glória de Deus, viram Moisés, Elias, viram o sobrenatural de Deus. E aí Jesus, cheio de expectativa de que eles continuariam orando junto com ele, depois que Jesus tem um tempo de oração, eu creio que Jesus estava ali orando de joelhos, gemendo, né? Talvez debaixo de uma árvore ali, debaixo de uma oliveira, e de repente Jesus levanta, e aí Jesus olha e está todo mundo dormindo, está todo mundo roncando. E aí Jesus olha para Pedro e fala: vocês não puderam esperar nem 1 hora, vocês não puderam orar nem 1 hora comigo, não puderam vigiar nem 1 hora. Por 3 vezes a mesma coisa acontece. Jesus volta, continua orando, volta lá de novo, está todo mundo dormindo. Vida de oração é guerra espiritual, meu irmão. Não é fácil. Não estou aqui dizendo para você que é só botar o despertador do celular para tocar, né? Tem uns que já tem até crise de ansiedade com o barulho do despertador. Tem até um macaquinho aí na internet que viralizou, que ele fica lá com aquele olhinho e o despertador do celular tocando na cabeça dele, porque aí você bota mais 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos, quando quer ver está na hora de levantar e ir trabalhar, e misericórdia, o sono venceu. Lembrai-vos da mulher de Ló. Gênesis capítulo 19, verso 12. Seus genros, aos que estavam para casar-se com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher, as suas 2 filhas,
Saindo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Então eu parei naquela cena onde os dois anjos chegam na porta da cidade, e aí Ló está ali na porta da cidade. A figura da porta da cidade é a figura das pessoas de autoridade da cidade. Ló não era um qualquer naquele lugar. Ló era alguém de posses, era alguém que construiu uma história naquela cidade, era um empresário, era alguém que tinha bens, que tinha um patrimônio, tinha casa, estava com a sua Hilux 4.4 2024 completa, turbo diesel na garagem, estava com seu iPhone 15, né? MacBook e etc, tinha lá sua meia dúzia de CNPJ para administrar. Era um homem de posse, era um homem de autoridade. E aí os anjos falam com ele: olha, nós vamos destruir a cidade, tem mais alguém da sua família que você pode ir lá e avisar eles para sair todo mundo, porque o bicho vai pegar, o juízo de Deus vai vir. Essa é a mensagem do Evangelho. Por mais que nós preguemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o fato é que esse Filho que foi morto naquela cruz do Calvário voltará, e ele não voltará mais montado num jumentinho, não voltará mais com um olho de misericórdia e de sandália de humildade. Ele voltará com seus olhos como chama de fogo, montado em um cavalo branco, em sua boca como uma espada afiada, em sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não voltará mais com misericórdia, ele voltará com um grande exército para reinar para todos sempre. Amém? Essa mensagem precisa ser pregada na íntegra. E os anjos disseram para Ló: vai lá e prega essa mensagem para sua família. Você precisa salvar o máximo de pessoas, porque o castigo, o juízo de Deus, o juízo que hoje nós vemos aí na internet, a hora que treme um vulcão lá não sei na onde, olha, Jesus está voltando. Sai um tsunami lá não sei na onde, olha, Jesus está voltando. Tem uma guerra lá não sei na onde, olha, agora realmente Jesus está voltando. Não, meu irmão, a mensagem da cruz é poderosa e ela já foi ministrada há mais de 6.000 anos atrás. Eu não estou desprezando aqui os sinais do retorno do Messias, mas eu estou dizendo que muito mais do que esses sinais que nós estamos vendo, nós temos a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas, divisão da alma e do espírito. Essa verdade que está dentro de nós, que nos impulsiona a viver essa realidade e crer que de fato Ele voltará. Eu não preciso ver um vulcão em explosão para saber que Jesus vai voltar. Amém? Aleluia. Vocês estão com o olho muito espantado. Se vocês estivessem daqui para ver o olho de vocês, glória a Jesus. Gênesis 19, verso 29. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Deus salvou aquela família por causa da intercessão de Ló, por causa da intercessão de Abraão. Deus pode salvar o seu familiar por causa da sua intercessão. Deus pode alcançar os seus filhos através da sua intercessão. Deus pode livrar a sua casa por causa da sua intercessão. Deus pode livrar o seu familiar que está do outro lado do país por causa das suas orações. Abraão foi esse homem que se posicionou diante de Deus para clamar por misericórdia. Nós não somos esse profeta do Velho Testamento que só profetiza o caos e o juízo, mas nós somos aqueles que se posicionam diante de Deus, clamando por misericórdia e salvação. Amém? Os anjos então
falam com Ló. Ló entra, né? Eles entram dentro da cidade, acontece um rebuliço ali, acontece uma situação complicadíssima, porque os anjos eram muito bonitos. Eu brinquei aqui de manhã que certamente os anjos não tinham 1,69 m, barbudinho, grisalho, fortinho, com entrada de calvo na frente. Não, certamente eram homens de 2 metros de altura, olho verde, sarado, né? Com o cálculo do IMC deles controladinho, com a pressão cardíaca controlada, não tinham nenhum índice, nenhuma taxa complicada de triglicérides, ácido úrico, nada disso, ao ponto de que quando esses homens entram na cidade, a cidade estava tão corrompida com o pecado, que os homens da cidade queriam ter relações sexuais com os anjos, e eles batem na porta de Ló e falam: Ló, libera os caras aí que nós vamos ter relação sexual com eles. E Ló fecha a porta da casa, vai para o alpendre e fala: pelo amor de Deus, eles são minhas visitas, vocês não podem fazer isso. Se vocês quiserem, eu até libero as minhas filhas para vocês, mas vocês não podem atingir as minhas visitas. Ló chega ao ponto de oferecer as próprias filhas, que o texto faz questão de destacar que eram filhas virgens. E os anjos, vendo aquela situação toda, já resolve logo a parada, já cega todo mundo, já cega ali os pecadores, e eles não enxergam mais a casa de Ló, puxa Ló para dentro da casa, e eles passam a noite, e no outro dia de manhã, apressadamente, o texto diz, apressadamente, eles pegam Ló pela mão, e falam: meu filho, junta aí atrás, e vão embora, que o juízo vem, o castigo vem. E eu acho interessante que o texto diz que, enquanto Ló estava na cidade, o castigo não podia vir. Isso é a explicação, a tipificação dos nossos dias. Enquanto a igreja está aqui, o castigo ainda não pode vir. O arrebatamento precisa acontecer. Nós precisamos subir com Jesus, para que escatologicamente o juízo possa vir, para que as coisas compliquem um pouco mais. Se você acha que os dias são difíceis, que a coisa está feia, a chapa vai esquentar muito mais, meu irmão. A Bíblia diz que vai ser liberado exércitos de demônios que têm caras de gafanhoto, que tem asa nas costas e rosto de gente. O negócio vai ficar feio, mas eu não vou estar aqui. Eu vou deixar meu apartamento com Wi-Fi, com carro na garagem, com celular, vai ficar tudo lá. Quem quiser aproveitar pode ficar à vontade. Deixo até a senha na porta para você. Misericórdia, fala assim: misericórdia. E os anjos então pegam Ló pela mão e arrancam ele da cidade, e a Bíblia diz: olha, vocês não podem olhar para trás, vocês vão ter que sair aqui na carreira, não pode olhar para trás. E aí no meio do caminho, a mulher de Ló, a famosa, aquela que Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló, ela olha para trás. O texto não fala nada disso, mas eu creio que o coração dela estava pegado naquela planície, naquela grama verde. Eu creio que o coração dela estava pegado nas contas bancárias que eles tinham. Eu creio que o coração dela estava pegado no carro novo que ela estava deixando na garagem. Eu creio que ela estava pegada nas passagens aéreas que já estava comprada para passar 15 dias na Disney. E ela olhou para trás e falou: meu Rolex! E virou o quê? Uma estátua de sal. Mas o meu carro, mas a minha empresa, mas os meus negócios, virou uma estátua de sal. Vamos avançar. Segundo aqui, para parecer que está acabando, a importância de não retroceder. Quando essa mulher vira para trás, em Gênesis 19, verso 26, a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A mulher de Ló foi destruída porque olhou para trás. Tem
um canal que a gente gosta muito de assistir, chama Israel com a Aline, te indico até, fazendo um merchandise para ela aí. E ela estava lá na região de Sodoma e Gomorra, e explicando como que tudo lá virou sal, e até hoje ainda tem sal em tudo lá, não tem vida, não tem nada, só sal. E pegaram uns pedacinhos de enxofre, que foi o que caiu na cidade e destruiu a cidade, e com um isqueiro lá, um foguinho lá, eles acenderam os pedaços de enxofre e queimava mesmo, misturado com terra, uma coisa terrível. E aí eles apontaram para um alto de um monte lá, e tem um cucuruto assim de terra, assim de uns 2 metros de altura, e aí eles apontavam assim e falavam: olha lá a estátua da mulher de Ló. Não é a estátua da mulher de Ló, coisa nenhuma, mas até que parece, né, a figura. Mas o fato é que ela foi destruída por causa das distrações dessa vida, distrações das coisas dessa vida, distrações das coisas desse mundo. O profeta Ezequiel vem dizer que o pecado de Sodoma era o pecado da fartura. Alguém já falou para você que existe o pecado da fartura? A Bíblia diz que a alma farta até o favo de mel é amargo. Lá em Minas Gerais a gente traduz esse texto e dizemos assim: barriga cheia, goiaba tem bicho. Quem já ouviu falar? Barriga cheia, goiaba tem bicho. Despreza. Por quê? Porque está cheio, porque está farto. Você já tentou ensinar alguém que sabe tudo? E aí você traz uma orientação: não, mas eu já estou fazendo assim, tal coisa, assim, 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 assim. E aí você vai e traz outro, ensina a pessoa: não, mas isso aí eu faço, né? Igual o jovem rico que Jesus fala, ele pergunta para Jesus o que ele tinha que fazer para ter a vida eterna, e Jesus fala: olha, Jesus começa a questionar com ele, a conversar com ele, e ele fala para Jesus: não, os mandamentos eu faço desde que eu era menino, os mandamentos comigo é fichinha. E aí Jesus pega ele, né, pelo pescoço, e Jesus fala: então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. E aí pegou literalmente aonde estava o coração dele. Lucas capítulo 21, verso 34: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Fique sobrecarregado. Tem alguém com o coração sobrecarregado aqui essa noite? Não levanta a mão. Tem alguém aqui com o coração sobrecarregado essa noite? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aqui Jesus está nos advertindo para não nos sobrecarregarmos com as coisas dessa vida. A palavra sobrecarregar vem de uma sobrecarga, de um peso excessivo. Não sei se você já experimentou pegar essas carretinhas aí de um eixo só. Foi feito para carregar ali talvez uns 200 quilos, 150 quilos. E bota lá 600 quilos. O que vai acontecer? Vai estourar o eixo, né? Tem aqui o Jean que conhece bem de máquina aí. Vai estourar pneu, vai estourar tudo. Não vai dar certo. Vai fundir motor. Vai dar lucro para psicólogo, vai dar lucro para psiquiatra, né? Vai ficar à base de droga. Você diz: o meu doutor brincou comigo, ele falou: e aí, como é que você está? Estou bem. E você já está drogado hoje? Falou: rapaz, eu tomo as drogas depois do almoço. Mas o fato é que Jesus está nos alertando para não nos sobrecarregarmos. Cada um de nós aqui tem um estilo de vida, cada um de nós aqui tem uma personalidade, tem uma estrutura,
e você precisa medir a sua estrutura dentro dos seus limites para não se sobrecarregar. Tem gente que trabalha em 3 empregos, faz uma pós-graduação online, tem menino pequeno, tem um ministério na igreja, né? Está com venda online na internet, comprou mais 3 cursos para fazer à distância e não sabe como vai encaixar os 3 cursos na rotina. E aí fica a base de vivância. Depois você pergunta para o doutor Alex, o que é isso? Não vos sobrecarregueis. Lucas 17, verso 26, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, faziam mentoreamento, abriam empresas, davam cursos, viajavam, assumiam um compromisso que não dava conta de cumprir, sobrecarregavam, e etc, e etc, e etc, e etc. Até que veio o Filho do Homem e foram pegos de surpresa. Noé demorou 100 anos construindo um barco, baseado numa palavra que Deus deu, e ele focou naquela obra por 100 anos, e ele estava pregando justiça. Imagine um barco, não tem aqui as medidas de cabeça, mas certamente era muito maior do que essa nave, sendo construída. As pessoas passavam na avenida: Noé, o que você está fazendo aí? Não, estou fazendo um barco porque vai vir o dilúvio. Noé, que tamanho de pau é esse que você está arrastando aí? Você derrubou aquela árvore lá para quê? Estou fazendo um barco para fugir da ira de Deus. Quando você passa e fala para o seu amigo: estou indo para a igreja. O que você vai fazer na igreja, rapaz? Você está tão novo, você é tão jovem ainda. Eu estou construindo um barco, porque o dilúvio vem aí. Eu estou edificando um barco, porque o juízo de Deus há de chegar. 1 João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Talvez só esses 3 adjetivos pecaminosos daria uma grande mensagem para essa noite. Mas eu queria destacar aqui a soberba da vida, porque de fato nós somos a geração mais atraída pelo que vemos. Nós somos extremamente visuais, e nós, nessa revolução digital que nós estamos vivendo, um pequeno videozinho que viraliza do outro lado do planeta, com poucos minutos, ele alcançou milhões de visualização, e aquilo já mexeu conosco. Você já quer fazer o Pix, você já quer comprar o curso, você já quer se envolver naquilo, você já quer pedir conta do emprego, você já quer tomar uma decisão, você já quer revolucionar a sua casa, e enfim, porque nós somos extremamente visuais. Isso fala também da soberba da vida, isso fala também da ilusão, da embriaguez desse mundo, isso fala também do fato de estarmos às vezes distraídos. Por isso o tema dessa mensagem: cuidado com as distrações. Eu sei que aqui existem pessoas que ganham dinheiro com a internet, eu também trabalho com tecnologia, em certa medida o meu pão vem daí também, mas nós temos que ficar atentos, nós temos que ser como uma garça que está andando num pântano mal cheiroso,
mas as nossas penas continuam brancas. Nós não nos envolvemos naquilo. Nós não somos como um porco que entra no pântano e fica só com o focinho de fora e se lambuza todo naquilo ali. Nós não somos desse mundo, nós somos daqueles que o apóstolo Paulo chama de peregrinos, estrangeiros, embaixadores, aqueles que estão aqui somente de passagem. Nós não devemos nos apegar às coisas dessa vida, amém? Quem está me entendendo? Estou dizendo para você fechar sua empresa, abandonar os seus ganhos, nada disso. Estou dizendo para nós vigiarmos o nosso coração, para nós vigiarmos a nossa mente, até por questão de sobriedade e saúde mental. Nós somos a geração mais ansiosa. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Vi uma estatística recente agora que nós teremos uma geração de velhos, a maior porcentagem per capita de velhos dementes do planeta. E você sabe por que a demência atinge os velhos? Por causa dessa sobrecarga emocional, isolamento, solidão. Nós temos aqui bons profissionais de saúde que têm trabalhado nessa precaução de como envelhecer bem, por causa disso, essa sobrecarga dessa geração. Nós não podemos ficar abraçados às coisas dessa vida. Em Lucas capítulo 9, verso 62, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por que Jesus falou sobre isso? Se eu ligar esse não olhar para trás, que Jesus está falando do arado, com lembrai-vos da mulher de Ló que olhou para trás, o arado é aquele instrumento de arar a terra, mas aqui nesse contexto é uma enxada só. Eu sei que você vê aí na televisão, no Globo Rural, né? Aqueles tratores imensos que tem aqueles equipamentos enormes, com vários discos que ara ali 5 metros de largura, uma rua inteira. Mas Jesus está falando de um arado, de uma enxada só, que fazia só um risco para plantar naquele risco. O animal ia na frente, o homem ia atrás, e ele ia então direcionando o animal para que o risco ficasse reto, para que ele conseguisse atingir o alvo e ficasse alinhado ao plantio. Mas se ele olhasse para trás e o animal fosse andando, o que ia acontecer? Ele perdia o foco. Se nós olharmos para trás, se nós nos distrairmos, se nós nos apegarmos às coisas dessa vida, nós vamos perder o foco, nós vamos ser pegos distraídos, nós vamos ser achados dispersos, nós vamos nos sobrecarregar. Por isso que Jesus diz que aquele que olha para trás não está apto para o reino de Deus. Em outro texto o Senhor diz que aquele que retrocede, a alma do Senhor não tem prazer nele. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Isso fala de olhar para trás, isso fala de recuar. Por isso nós seguimos para o alvo, por isso nós estamos focados, por isso que nós estamos com os nossos olhos fixos no Senhor. Eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar, para parecer que está acabando. Nós tivéssemos um tempo de intercessão, um tempo de oração, nós pudéssemos orar pelos nossos familiares, nós pudéssemos ter um tempo de intercessão para as pessoas que nós amamos. Nós estamos aí com toda a igreja trabalhando no projeto Casas de Paz. Tem sempre uma célula ou uma casa de paz próximo da sua casa, próximo de um amigo seu. Procure ali o balcão de informações. E eu queria te encorajar para que nesses dias você intercedesse por esse amigo, por esse familiar, e direcionasse para uma dessas casas de paz, para uma dessas células, para que essas pessoas possam ouvir que o juízo está próximo, que essas pessoas possam ouvir
que a janela histórico-profética está se fechando. Que essas pessoas possam ouvir que ainda há tempo. Ainda há tempo. Eu fico, às vezes, emocionado quando eu estou numa rodovia, eu vejo uma placa, né? Tem uns irmãos tradicionais que são polivalentes, e eles botam no alto da árvore uma placa grande: Jesus está voltando. E aí eu fico imaginando, como é que o cara botou essa placa nessa altura, nesse lugar? Jesus está voltando. Olha para quem está do seu lado e fala: Jesus está voltando. Eu queria que você saísse do seu